imaginei que eu deixaria o auge da minha carreira para começar do zero. E quando eu digo do zero, realmente, absolutamente do zero. Zero inglês, zero experiência no processo migratório, zero ideia do que estaria por vir, mas foi exatamente o que eu fiz. E hoje eu quero te contar como essa decisão mudou completamente a minha vida. Talvez você esteja exatamente no ponto que eu estava e você nem faz ideia, então essa história pode acabar te inspirando de alguma forma. Eu sou enfermeira há 15 anos. Todos esses anos eu trabalhei com pacientes críticos, mais especificamente pacientes cardiológicos e neurológicos. Eu sempre amei também a área de gestão, a área de liderança e desenvolvimento de pessoas. Isso foi o que de fato me atraiu a sempre dar o meu melhor e a sempre buscar algo novo. Eu gerenciava uma UTI de 30 leitos ali de um grande hospital em plena pandemia. Sem dúvida foi a fase mais intensa e desafiadora da minha vida. Eu aprendi a liderar no caos, aprendi a tomar decisões difíceis, aprendi a lidar com perdas, com exaustão, com sobrecarga de trabalho, com ausência de profissionais por conta da pandemia. Mas eu estava ali no auge da minha carreira e isso me desafiou muito. Eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo, apesar de desafiador. E por muito tempo eu acabei acreditando que aquilo ali era o destino final, era para aquilo ali que eu tinha me dedicado a vida inteira. Mas uns 2 anos depois eu comecei a sentir um incômodo, algo estranho. Eu perdi completamente o interesse daquilo que eu estava vivendo. E não era ingratidão, não era cansaço em si. Claro que eu estava cansada, mas não era o cansaço em si. Mas era um vazio, uma incerteza. Eu sentia que eu queria algo diferente, algo maior, algo que de fato me arrebatasse de novo. Eu simplesmente decidi que eu não queria mais do mesmo. E aí isso com o tempo me confundiu um pouco, eu comecei a pensar que eu queria fazer uma transição de carreira, mudar de profissão, mas na verdade eu acho que eu só estava tentando me reencontrar. Até que um dia apareceu um anúncio no Instagram para mim, dizendo lá que seria possível ser enfermeiro nos Estados Unidos, tendo a formação no Brasil. Eu achava que era possível, mas se a gente fizesse faculdade lá. Então, aquilo ali abriu uma nova janela na minha cabeça, abriu um triplex ali na minha cabeça, não sei explicar, mas algo dentro de mim me fez pensar que era isso. E aí eu fiquei obcecada. Às vezes é bom ficar obcecada por algumas coisas boas, assim. Eu comecei a pesquisar tudo, vídeos, artigos, pessoas que já estavam lá ou estavam no processo, depoimentos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti de novo um grande propósito dentro de mim. E eu tomei a decisão difícil, mas absolutamente necessária, que foi abrir mão da gestão e, de fato, começar esse processo de migração e validar o meu diploma. Então, eu comecei o processo de validação com zero inglês, zero experiência nesse processo, zero noção exatamente do que eu estava fazendo. Isso é importante você ouvir. Eu não comecei pronta. Eu comecei decidida. Na mesma semana que eu comecei a validação, eu já comecei a estudar para o inglês e poucos dias depois eu comecei a minha preparação para o NCLEX. Era tudo absolutamente novo para mim e foi através, inclusive, do NCLEX, dessa preparação para o NCLEX, que eu senti que meu inglês deu uma boa evoluída. Eu estudava cada palavra, cada expressão com muita intencionalidade. Eu não tinha o luxo de não estudar aquilo ou de estudar de forma superficial. Eu precisava entender, eu precisava absorver aquele vocabulário, eu tinha que conseguir ler e interpretar. Então eu estudei bastante, me dediquei praticamente sozinha durante toda a jornada de preparação, até que no final dessa fase eu conheci a Dani. Naquela época não tinha nenhum preparatório para o NCLEX, não tinha o Missão RN, não existia nada que pegasse na nossa mão e nos ajudasse. Nós tínhamos que correr atrás de todo o material, conteúdo totalmente fragmentado e espalhado na internet, livros difíceis de compreensão, pouca orientação. E no nosso grupo de estudos, no qual a Dani me inseriu, e lá eu conheci meninas maravilhosas que hoje em dia são grandes amigas, a gente se ajudava.
A gente se reunia para resumir capítulos dos livros, então cada uma ficava responsável por um capítulo, por uma temática, e a gente se reunia e cada uma explicava ali o que a gente estudou, então dessa forma a gente conseguia evoluir e se ajudar. Além disso, a gente fazia várias lives para praticar, para fazer questões juntas. Então, era a vulnerabilidade compartilhada, fragilidades e fortalezas ali misturadas. Era improviso, mas ao mesmo tempo era comprometimento e lealdade real. Esse encontro foi algo extremamente especial para cada uma de nós, porque de lá, desse grupo, nasceu uma grande amizade. Então, a minha preparação durou, em média, foram 2 meses e 28 dias, para ser bem precisa, tirando ali aquela fase inicial, que eu comecei por ética e precisei parar, né? Mas quando eu retornei e voltei a estudar, eu não parei mais, e isso durou quase que uns 3 meses. E, sem dúvida nenhuma, quando eu voltei diferente. Eu não tinha o inglês, mas eu tinha uma decisão, porque eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. Eu estudava mais de 12 horas por dia, com 2 filhos pequenos. Eu abri mão da minha carreira de gestão. Nada, absolutamente nada aqui foi milagre. Foi, de fato, bumbum na cadeira, muito esforço, sacrifício. E no dia 13 de janeiro de 2023, eu passei no NCLEX na primeira tentativa. Eu confesso que eu fiquei dias sem acreditar, achando que não era verdade, porque eu acho que quando a expectativa ela é muito alta, ela é muito grande, a gente demora um pouquinho a cair a ficha. Se você está assistindo isso até aqui e acha e sente que é impossível, preciso te dizer uma coisa: nada aqui foi talento extraordinário. Eu vou continuar essa história, mas antes, se você está se identificando, se está sendo útil para você, segue a gente no Instagram, lá a gente compartilha várias orientações de preparação para o NCLEX, e aqui também no nosso canal, se inscreve, aqui a gente compartilha também não só orientações, dicas, mas a nossa jornada e conteúdos gratuitos para você se preparar para a prova. Mas, continuando a nossa história, passar no NCLEX não é o fim, é só o começo. Eu sabia que o contrato era realmente o que ia me fazer entrar no processo migratório. Então, eu me preparei, estruturei um questionário com as possíveis perguntas, as perguntas mais comuns que as pessoas comentavam que estava tendo nas entrevistas, com as minhas respostas. E eu fiz ali, em média, 8 a 9 entrevistas, não lembro muito bem. Recebi alguns nãos, alguns sims, e foi realmente desafiador, emocionalmente desafiador. Mas em maio de 2023, poucos meses depois da minha aprovação no NCLEX, eu fechei contrato com o meu sponsor, com o meu hospital, e eu já sei o meu destino, que é Chicago, Illinois, no estado de Illinois. E ali eu entendi que o sonho de fato estava começando a se tornar concreto. Depois dessa fase de entrevistas, eu deveria ter dado continuidade ali ao próximo passo, que era a preparação para a proficiência de inglês. Mas o Missão RN estava ali crescendo, muitos enfermeiros estavam chegando, e eu e Dani focamos ali na nossa construção do nosso curso, da nossa plataforma, e a gente acabou adiando a nossa prova de proficiência. Isso, no meu caso, me atrasou bastante ali no meu processo imigratório, porque meu sponsor só dava entrada no meu I-140, na minha petição, após a aprovação na prova de proficiência. Mas, enfim, quando de fato decidimos finalmente focar na preparação da prova de proficiência, foi muito intenso. A gente fez isso no intervalo entre 2 turmas do Missão, então foram quase 2 meses, 1 mês e pouco. Então foi bem intenso. Eu não passei de primeira. Na verdade, eu precisava de uma nota de 50 em listening e eu tirei 49 por causa de 1 ponto. Esse 1 ponto me fez chorar bastante. Aquilo ali me tirou o chão, porque eu estava extremamente exausta, esgotada. Mas eu pensei, 1 ponto não exige tanto esforço a mais do que eu já estou fazendo. Então, eu resolvi marcar a prova para 1 semana depois e eu consegui o danado do ponto. Então, essa é a minha história. Como vocês puderam ver, não é uma história de genialidade. Eu não era a melhor aluna da escola, eu era mediana, mas eu me esforçava, sempre precisei estudar
para conseguir ali as minhas notas. Então, tudo aqui foi na base do esforço e da construção. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu sigo aqui na fila imigratória, esperando o momento de fato, viver aquilo que eu me preparei para viver. Então, eu sei que quando esse momento chegar, cada sacrifício vai fazer sentido. E se você está no início dessa jornada, se identificou com aquilo que eu trouxe, se você quiser conversar com a gente, ter uma preparação para o NCLEX, alguém que te ajude, pegue na sua mão e não deixe você se sentir perdido e te conduza de fato ali para esse seu objetivo. A gente está aqui com orientações individuais e um preparatório completo para você. Você chegou finalmente no lugar certo. O Missão RN nasceu exatamente dessa história. Nós criamos o curso que gostaríamos de ter tido lá na nossa época, com direção, com lógica, com suporte. Então, se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que também tenha esse sonho, que sonha grande também, porque às vezes o que separa o impossível do real é apenas uma decisão. E se você tiver interesse, a gente está deixando aqui o link do preparatório para você conhecer um pouquinho mais.